Olá, minha rainha. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Tá na Rotina. Tá na rotina para você, casal. Aqui é o lugar onde trazemos informações para edificar sua vida todas as terças-feiras às 19 horas e todas as sextas-feiras às 19 horas, somente aqui no canal do YouTube para você. E se você acredita que o amor ele se constrói nas ações do dia a dia, esse canal é para você. Aqui nós compartilhamos reflexões, experiências e lançamos diálogos sobre temas sensíveis com o objetivo de semear sementes nos corações dos casais, fazendo com que eles reflitam sobre esses temas e venham somar-se nessa construção desses relacionamentos. É. E hoje estamos trazendo um tema eh, complicado e que tem invadido as casas mundo afora e destruído muitos relacionamentos. De fato, esse é um tema muito complexo e um tema a complexidade desse tema, assim, são várias camadas na realidade. Então, é um desafio muito grande para nós 2, termos a sensibilidade de vir debater esse tema. Então, pegue a sua água, o seu café e venha conosco. Mais um episódio tá na rotina. Vamos embora. Tá na rotina Casamento com Propósito, Presença e Prazer. Podcast. Esse tema que nos chegou foi através de uma de nossas seguidoras aqui do Tá na Rotina. Nosso agradecimento a cada seguidor que tem, nos assistido, tá. Nosso muito obrigado. Para algumas pessoas que podem estar em dúvidas, o porquê que a gente prefere que seja enviado através do e-mail ou das redes sociais, via direct, é para a pessoa que está compartilhando esse fato tão íntimo não venha se expor, para que seja uma coisa mais íntima. Então, por isso que a gente pede, quando alguém quiser enviar alguma contribuição, alguma sugestão, que seja ou pelo e-mail ou através do direct das nossas redes sociais. É, esse tema, pornografia, destruiu nossa intimidade. Esse tema saiu por meio do relato descrito da seguidora e nos contou um pouco por meio do e-mail. Sou inscrita no canal Tá na Rotina e quero dizer que tenho sido muito edificada com os conteúdos, principalmente como mulher casada. Quero abrir meu coração sobre algo muito difícil. Casei com um homem viciado em pornografia. Desde o início do casamento, isso tem afetado profundamente a nossa intimidade. Sempre que temos relações, sinto que estou sendo comparada com as atrizes destes filmes adultos. É como se eu não fosse suficiente. Ele espera de mim performance que só existem em vídeos pornográficos. Não há carinho nem conexão emocional. Muitas das vezes me senti usada como se o meu papel fosse apenas satisfazê-lo fisicamente. Já cheguei ao ponto de ver vídeos com ele tentando agradar, mas me sinto suja e destruída por dentro. Mesmo nunca tendo negado sexo, ele me traiu várias vezes. E eu carrego um peso enorme por isso. Somos líderes de casais em nossa igreja.
Nossa. E muitas vezes me sinto como uma mulher do job dentro do meu próprio lar. Tenho orado, buscado ajuda e peço orientação. Sei que não sou a única mulher passando por isso e espero que meu desabafo também sirva de alerta e consolo para outras irmãs, outras mulheres. Por favor, mantenham minha identidade em sigilo. Só quero ajuda, direção, cura. Obrigado por serem instrumentos de Deus em nossas vidas. Nossa, ler de novo apenas esse pedaço traz uma aflição muito grande, somente quando ela descreve que ambos são líderes ou participam da parte de liderança de casais na igreja. Para mim, trouxe aflição em tudo. Tudo que ela falou trouxe aflição. Isso porque a gente não colocou o texto todo, né? Mas assim, me gerou uma tristeza profunda, assim, uma compaixão dessa mulher, o que essa mulher não passou nesse casamento, me trouxe uma aflição tremenda. É muito delicado qualquer tema que a gente possa trazer, porque a mesma dor dessa irmã é a mesma dor de muitas mulheres ao redor do mundo. Eu digo mundo porque nós fizemos uma pesquisa breve e os dados são alarmantes. Onde eu também vi que as pessoas, profissionalmente falando, dessa área, principalmente as mulheres, elas vão, ao decorrer do processo deste trabalho, para fazer esses filmes adultos, elas têm dores imensuráveis. Eu vi também um relato de uma moça, na verdade de várias moças, onde elas são obrigadas, para aguentar essa pressão do estúdio, das gravações, do que a envolve ali, se drogar. Isso é muito pesado, porque há todos os tipos de relatos. Se as profissionais trazem à tona nas redes sociais, nos podcasts às quais são convidadas, esclarecendo que isso não é bom, e quando fazem uma gravação, é um tempo muito grande, isso traz uma sobrecarga emocional absurda, um desgaste muito grande. E todas as cenas são chamados takes, né? Eles são preparados para aquele ato que vai ser filmado. Pois eu acabamos de ler que o marido, ele quer que a esposa tenha a performance desta mulher, a qual ele vê nos vídeos, trazendo a ficção para a realidade dentro do casamento dele, ele sabendo o quanto isso é errado, porque eles são líderes de casais. E isso, para a mulher que busca se empenhar, como ela relatou ali, agradar o marido, isso é um peso emocional muito grande para ela. Isso destrói a mulher. Isso acaba com ela. Porque é a mesma colocação de ela ser comparada a um prompt. Manda o chat fazer um texto X e esse prompt vai lá e vai criar aquela mulher linda, exuberante, maravilhosa. Imagine a dor desta mulher. Desta mulher que é de muitas mulheres em nosso país e o mundo afora. Pornografia, na realidade, é um comportamento que tem agravado muitos lares, muitas mulheres, muitos homens. E é impressionante você ouvir esse relato de uma mulher casada, uma mulher que, pelo relato dela, ela faz de tudo para satisfazer sexualmente o marido dela e carregar essa dor e o peso, porque assim é a dor emocional de ser comparada a uma mulher que a profissão dela é essa.
E o peso grande porque você é líder de casais na igreja. E aí a sua mente pira. Porque quando a gente fala de liderança, a gente fala de um espelho, de um exemplo. E o peso o medo, na realidade, do jugo, das pessoas descobrirem, assim, é uma situação muito complexa, mas assim, complexa em várias camadas. Ela está emocionalmente destruída, ela está se sentindo pior do que uma prostituta, do que uma mulher do jovem, como dizem agora. Ela está com o peso da liderança de casais e o peso de se esforçar para satisfazer sexualmente o marido. Mas aí, quando entra um outro lado, que é muito complicado, que as moças, as mulheres, trabalham com isso, que se domina-se do job hoje, elas têm a escolha. Elas tomaram essa decisão de escolher essa profissão para ser bem-sucedida em suas vidas. Elas fazem essas escolhas, ponto. Já a esposa, ela não fez escolha nenhuma. Ela quer fazer o melhor pelo seu marido. Ela quer agradar o seu marido, ainda mais se for uma jovem no casamento. Como lidar com essas emoções no seu eu? Então, primeiro, esse comportamento dele de ir como válvula de escape de algum estresse, ir para a pornografia não é normal. A sexualidade entre homens e mulheres é completamente, os ensinos são completamente diferentes, porque o homem, desde cedo, ele é estimulado a se tocar. Ele é estimulado a estar sempre se tocando. Uma mulher, não. A mulher é errado, é feio, a mulher é rotulada de várias questões. A gente não sabe como é que desencadeou esse vício dele em pornografia. Se foi algum trauma, se não foi, o que que aconteceu? O fato é que esse comportamento ele não é sadio, ele é prejudicial. E quando você começa a assistir as indústrias pornográficas são uma das indústrias que mais movimentam dinheiro. Então, não é algo feito, gente, de uma maneira que a relação sexual entre um homem e uma mulher casado seja daquele jeito, não é. É algo preparado. Existem muitos neurocientistas por trás. Por quê? Porque ele sequestra no nosso cérebro o nosso sistema de recompensa. Então, ele vai liberando, ele inibe o nosso córtex pré-frontal, que é responsável pelas nossas cognições, que são a nossa tomada de decisão. Ele inibe o nosso córtex e ele vai liberando dopamina. Ele simplesmente ativa o nosso sistema de recompensa, que quanto mais a gente assiste, mais dopamina a gente vai liberando no nosso cérebro. Então, e quanto mais a gente vai assistindo, mais os estímulos vão mudando e vai querendo algo maior, mais excitante. Muitos neurocientistas comparam o vício em pornografia com o vício em drogas, álcool. Eles comparam porque o mecanismo utilizado no cérebro é basicamente muito semelhante. Então, eles falam que uma pessoa viciada em droga, ela é semelhante a uma pessoa viciada em pornografia. E diante desse sistema de recompensa ativado, liberando dopamina em nosso cérebro, o que que acontece? A gente vai querendo doses mais altas, mais altas, mais altas, mais altas. Então, cada vez mais a gente vai mudando os estímulos. Então, é algo que esse marido e essa mulher precisam de ajuda profissional urgente. Urgente, urgente, urgente. E uma das primeiras ações
eles ou ela, o que tiver mais coragem nesse momento, irem conversar com o pastor da igreja de vocês, onde vocês congregam, onde vocês são responsáveis por estar liderando casais, vocês abrirem mão do cargo. Se vocês quiserem falar um motivo, amém. Se não quiserem falar um motivo, também amém. Isso é uma decisão que não cabe a mim falar o que vocês devem fazer, cabe a vocês. Mas como que vocês estão extremamente doentes, os dois, o seu marido e vocês vão querer cuidar de casais, cuidar de pessoas. É algo que isso vai adoecer vocês ainda mais. Então, primeira coisa que eu faria é entregar o ministério de casais. Eu chegava para o pastor, marcava uma reunião e falava: se eu tivesse segurança, confiança e acolhimento desse pastor, veja bem, segurança nele, confiança de que ele não vai me expor para ninguém, Somente em cima do principalmente em púlpito. cima do púlpito. Se eu tivesse esse nível de confiança e acolhimento, se ele acolhesse a minha dor sem julgamento, porque, gente, essa questão todo ser humano pode passar. A gente não sabe o que vai ser o nosso dia de amanhã. Amanhã ou depois a gente pode sofrer um trauma e desencadear alguma questão, a gente não sabe. O único que é soberano e onisciente, onipresente é o Senhor. Então, assim, se eu tivesse esse acolhimento de que ele não ia me julgar, que ele não ia julgar meu marido, que ele não iria vir com respostas prontas, porque infelizmente isso ocorre muito. A pessoa nem te ouve e já vem com uma resposta pronta. Eu abriria meu coração para ele e pediria aconselhamento. Esse é um ponto. Mas isso se você e seu marido se sentir à vontade, tiver segurança, confiança e acolhimento. Se não, não. E procuraria uma ajuda profissional urgente, mas não é qualquer ajuda profissional. Eu iria procurar um terapeuta especializado em sexologia e que tivesse bastante experiência, porque hoje em dia tem muitos terapeutas, e eu falo isso com todo cuidado, porque quando o nosso vídeo viralizou, a gente, por incrível que pareça, a gente falou com vários psicólogos no direct. E o que me chamou muita atenção nos papos que a gente teve com os psicólogos é que eles não aconselham a lutar, eles aconselham sempre o caminho mais fácil. E muitos psicólogos que eu conversei, eles eram excelentes em ansiedade, um exemplo, mas na área de aconselhamento conjugal, eles eram péssimos. Então, eu iria procurar um terapeuta, um psicólogo com vasta experiência para ajudar seu marido e você nesse momento. Dentro do que você falou de terapia, grupos de apoio como dependentes de amor e sexo anônimo. Então, de repente, procurar um lugar semelhante a esse, né? É igual o dependente químico, né? O Alcoólatras Anônimos. Esse é dependente de amor e sexos anônimos. Porque não é algo que nasce do dia para a noite, de uma relação principalmente vinda do homem. Nós vivemos numa época que foi muito diferente dos anos 90, 80 até 2000, onde o acesso a esses filmes eram restritos. Muitos jovens hoje não sabem nem o que é uma locadora. Conforme o tempo foi passando, as revistas, né? Então tinha-se muitos nomes aí, que eu não vou citar aqui, de revistas, onde às vezes o rapaz, menos de 18 anos, ele não precisava comprar numa banca de jornal.
Ele ganhava do pai, ele ganhava do tio, ele ganhava de um amigo, ele ganhava do amigo, né? E assim ia, mas eram revistas. O tempo foi passando e, em alguns casos, os jovens, adolescentes conseguiam ter acesso a alguns vídeos quando eram as pessoas mais velhas que iam na locadora, porque na locadora tinha um ambiente restrito, um pouco, porque eu peguei ainda essa era da locadora, né? Então tinha sempre uma salinha reservada, onde só poderia alugar pessoas maiores de 18 anos. Só que como os jovens tinham acesso através de seus pais, tios, conhecidos e etc, né, através os vídeos. E aí o tempo foi passando, veio a tecnologia, as revistas foram sumindo, as locadoras foram sumindo também, e veio a nova era da internet. Por ser uma internet discada na época, para acessar esses vídeos adultos era muito difícil ainda. Por quê? Os jovens tinham que ir num lugar chamado Lan House. Muitos aqui vão estar se recordando do que eu estou falando. Em alguns lugares ainda se encontra, né, uma área de impressão onde vai haver uns computadores. Só que para acessar esses tipos de vídeos, uma internet discada já é um problema. Outra, porque tem um monte de gente ao redor. Então, ficava inviável ter esse acesso. O tempo passou, veio a modernização. Internet mais forte, mais veloz, em todas as residências, onde os jovens, adolescentes, adultos passam a estar na sua sala, levar o computador para o banheiro, aonde quiser que pudesse estar, tinha um computador disponível, além do físico, que é aquele grandão, CPU. Poderiam estar vendo esses vídeos. Vem a modernização e toda a era do computador foi para a palma da mão. Aqui acessamos o mundo. Então, qualquer um que tem o endereço do site acessa vídeos adultos do celular. E aí é o grande perigo para a nova juventude. Nós, como pais, temos que estar de olho em nossos filhos, porque esse tipo de consumo é o mesmo que consumir, segundo os especialistas, é o mesmo que consumir álcool, exageradamente falando, e drogas, exageradamente falando. Então, esse marido, ele veio dessa era, consumindo esse tipo de entretenimento para ele. Agora você veja a diferença na construção da sexualidade entre o homem e a mulher. Ele relata aqui pra gente que os meninos, eles recebiam revistas de parentes, revistas, exemplo, Playboy de pai, de mãe. Você imagina, eu não sei se existe revista masculina de homem pelado. Você imagina uma garota recebendo uma revista de homem pelado na sua adolescência. Olha a diferença, gente, da construção da sexualidade nos sexos. O homem é permitido esses acessos desde muito cedo. Como quem diz, ele precisa aprender a ser homem, como se ser homem só é essa via e não é. E aí, como é que ele desenvolve nesse homem, o autocontrole? Porque aí a mulher carrega uma culpa. Porque se ela nega para esse homem, a culpada é ela, não é ele. Mas não, a responsabilidade é desse homem que não desenvolveu nele o autocontrole.
E você vê o relato dessa mulher. A culpa que ela carrega no ombro de uma responsabilidade que não é dela. A responsabilidade é do marido dela desenvolver autocontrole. Isso não está sobre a responsabilidade dela. Isso é esse marido que tem que trabalhar a mente dele, que tem que buscar ajuda psicológica e espiritual, principalmente, para ele trabalhar o autocontrole dele. Pedir ao Senhor que derrame sobre a vida dele muito domínio próprio, porque você imagina, desde cedo você é estimulado. Não estou dizendo que esse é o caso de pessoas viciadas em pornografia, até mesmo porque uma pesquisa que foi feita em 2022, o Brasil ficou em 10º lugar entre os países que mais consomem pornografia. Isso há 3 anos atrás. E as mulheres, dentro dessa pesquisa, 39% representa mulheres que estão consumindo pornografia e 61% são para homens. Gente, a indústria pornográfica, ela não é algo para fazer de qualquer jeito. Existem vários neurocientistas por trás para que cada vez mais isso se torne mais viciante. Inclusive, alguns dados mostram que essa faixa que mais consome pornografia está entre a idade de 25 a 30 anos de idade. É claro que isso, creio eu, é um dado pequeno, porque, na minha visão, isso passa de todas as idades. Isso é um perigo, esse consumo de entretenimento, porque quanto mais a pessoa, o indivíduo vai consumindo, ele vai desconsiderando o seu cônjuge e tendo a percepção que ele é suficiente, porque ela não é capaz de dar o prazer que ele necessita. Então ele passa a não se importar mais com a sua cônjuge. Ou seja, começa a perder todo o romantismo. E aí começa a vir a decadência. Até mesmo porque uma relação sexual normal entre um casal casados, ele nunca vai ser igual a uma experiência de um filme pornô. Eu digo isso porque no início, posso falar bem? No início do nosso relacionamento, a gente ainda não era cristão, a gente ainda não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. O Fábio me apresentou filme pornô. Ele colocou um filme para a gente assistir. E, gente, de verdade, se existe um arrependimento que eu tenho no nosso relacionamento, é esse. Se eu pudesse voltar ao tempo, eu nunca, 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 nunca mesmo teria assistido esse filme. Mas por quê? Porque as imagens eu não consigo tirar da minha mente. Às vezes eu quero lembrar o que eu comi anteontem e eu não consigo lembrar. Mas as imagens do filme pornô, elas não saem da minha mente de jeito nenhum. Eles têm um poder de fixar na sua memória que você não consegue tirar de você tão fácil. Então, um arrependimento que eu tenho como esposa, como mulher, é de ter permitido a ele me apresentar esse filme. Foi um filme para nunca mais ver. E eu aconselho a você, você tem a opção de escolher. Então, assim, não assista, não assista, não veja. Não veja, porque isso vai marcar sua mente de tal maneira que você vai tentar esquecer, você vai tentar apagar e isso não vai sumir. Isso não vai apagar da sua mente. E às vezes, na nossa intimidade, dependendo da posição que a gente vai fazer,
vem a cena todinha e eu fico, assim, emocionalmente falando, eu fico muito mal. E o engraçado que entra nessa descrição que eu relatei minutos atrás, de como isso chega. É revista, né? Aí vai passando o tempo. Esse vídeo que a minha esposa está relatando chegou-me de que forma? Através do meu pai. E me deu o vídeo, e aí eu acabei colocando para a gente assistir. Outro arrependimento que eu criei, que eu tive junto com a minha esposa. E nunca mais fizemos isso. Porque logo depois, a consciência vai falando: olha o que eu fiz, olha o que nós fizemos, olha o quanto isso é errado, olha o quanto isso é errado como casal. Então nós começamos a ter reflexão daquilo que nós fizemos. E não precisamos disso. Não precisamos disso. Ainda bem que só foi essa vez. Mas foi uma vez que se eu pudesse apagar, eu apagaria para sempre. Se eu pudesse esquecer, se eu pudesse, eu apagaria, porque são cenas muito anormais, são cenas muito grotescas, são cenas que, assim, um casal normal, por mais que eles tenham uma química muito grande, por mais que eles tenham uma performance muito boa na cama, sabe? Eles não serão iguais a um casal se pegando em um filme adulto. Não, até porque quando hoje, assim como o Fábio e a Raquel, tem muitos podcasts, desde quando a gente começou esse processo de criação e desenvolvimento para estar na rotina, às vezes a gente passando um feed, vem vários cortes. E vários desses cortes, inclusive hoje fazendo pesquisa, eu vi alguns dessas moças que trabalham com isso, homens também, eh, dizem que tem todo um aparato para fazer a filmagem. Então, o que vai ser gravado tem de uma posição, segundo o relato deles, tem muita técnica envolvida, é muita gente trabalhando. Eles não estão sozinhos naquele ambiente. É muita gente trabalhando para fazer aquela cena acontecer. Fora o ambiente relatado por eles, que é muito gelado. E tem os holofotes, que são extremamente quentes. Então, o estúdio ele tem que ser muito gelado. Imagina a pessoa ali fazendo aquele trabalho, a mulher fazendo aquele trabalho que, na verdade, é o ganha-pão dela, o rapaz é o ganha-pão deles, é a escolha deles, e eles estão passando horas ali. Então, todo esse processo que é demorado, eles têm que tomar remédio, eles têm que tomar uma série de coisas que eles mesmos relatam quando um desses profissionais dos filmes adultos vão em algum podcast. Imagina o marido eh, tentar fazer com que a esposa venha a ter esse performance. Isso é um perigo imenso. É engraçado, eu comentei com a minha esposa hoje. No ambiente de trabalho de homens, eu nunca gostei disso, graças a Deus. Mas no Zap, o que rola de videozinhos pequenos, homens que filmam as suas esposas, filmam as suas namoradas, filmam as suas ficantes e sai espalhando no Zap e mostrando, sabe, para dizer que é o pegador, que é o machão, e aí vai passando isso no Zap. Esses videozinhos também uma fonte de alimentação para aquele que já está viciado em pornografia. Porque isso, segundo o estudo de uma cientista da Universidade de Londres, ela disse assim: encontramos uma atividade maior numa área do cérebro, chamada estriato ventral, que é um centro de recompensa
envolvido no processamento da recompensa, motivação e prazer. Então, quanto mais o indivíduo vai se alimentando, é igual a pessoa que é dependente alcoólico. Se ela vê uma propaganda na televisão, por isso que no passar dos anos, as propagandas de bebidas alcoólicas vêm diminuindo. Isso é um dos motivos, porque isso cria um gatilho na pessoa que está buscando se libertar desse tipo de doença. Então, imagine a pessoa que recebe um videozinho no seu Zap, ou então na conversa entre homens. É mais um gatilho gerado naquele indivíduo. Esses grupos, a gente ficou ciente de uma pesquisadora chamada Valesca. Ela tem um canal no YouTube, ela é uma cientista muito séria, que ela conseguiu alguém para se infiltrar em um desses grupos de WhatsApp masculino, onde as coisas compartilhadas, gente, as coisas que ela citou é vergonhoso para um homem. É vergonhoso um homem fazer tais coisas, sabe? É algo assim, é depravação total. E assim, a gente foi buscar informações porque a experiência que a gente teve em contato com pornografia foi essa, no início do nosso relacionamento. Depois a gente não teve mais, graças a Deus, né? Mas a gente sabe que a pornografia ela tem destruído muitos casamentos, ela tem destruído muitos homens e muitas mulheres, porque não é algo assim, eu vou parar. Eu quero parar, pronto, acabou. Você se apaixona por alguém, você tem como dizer para o seu cérebro, não, eu não vou mais me apaixonar por ela, eu vou parar de sentir tudo que eu sinto por ela hoje? Não, é um processo, gente. A gente não tem controle sobre essas emoções, sobre o nosso sistema de recompensa. Então, a gente precisa de ajuda para aprender a controlar. Sabe, eu fico imaginando a dor dessa mulher todos esses anos, e o peso, porque ela fala que ela nunca negou sexo. E ela falou que ainda assim ele traiu ela. Ainda assim ele traiu ela várias vezes. Assim, é a dor por nunca por tentar suprir aquela demanda e ao mesmo tempo, a dor de mais uma traição. Porque eles são líderes de casais, então eles têm que ser exemplos. Além de ser exemplos para o grupo que eles fazem parte, serem exemplos e terem muito cuidado com a congregação a qual eles pertencem e respeito pela autoridade que está sobre ele, que é a liderança. Outro cuidado é para não desonrar o nome de Deus. Outra questão é que eles, como casal, também são vistos por jovens, adolescentes e pessoas que trabalham com casais. A partir do momento que eles se colocam para trabalhar com casais, eles passam a ser mais vistos por muitos jovens que estão noivos ou que já se casaram. É uma Uma responsabilidade, responsabilidade né? muito Muito grande. grande, é uma responsabilidade. Como sair disso? Você que está nos assistindo, talvez a dor dessa irmã, dessa moça, seja a mesma dor sua que está nos assistindo. Dor de muitas mulheres ao redor do nosso país, do mundo. Procurar ajuda. Procurar ajuda, primeiro, se você está debaixo de uma liderança, você procurar o seu líder, desde que você possa conversar com ele. E vai oferecer a ela segurança, confiança e acolhimento. Porque, gente, é uma situação que quem não tem pecado atire a primeira pedra. Somos pecadores, todos nós somos pecadores buscando redenção, né? Então, se você tiver nesse líder
a segurança de que você pode falar, a confiança de que ele não vai pegar a sua dor, o seu sofrimento e simplesmente te expor para toda a igreja. Porque você não precisa, nesse momento de exposição, você e seu marido estão precisando de ajuda. Então, se ele não vai usar a sua conversa, sabe? Se ele não vai usar o seu desabafo para ele simplesmente te expor de púlpito, e o acolhimento, porque nesse momento vocês estão precisando de alguém que pegue vocês e fala: olha, eu tenho uma terapeuta fulana de tal que ela é especialista nisso. Vamos lá. Vamos conversar com ela? Ó, quero conversar com você e com seu marido. Não, vamos entrar no grupo de oração? Vamos ver onde tem esses grupos de ajuda? Vamos lá. Nesse momento, você está precisando de alguém que segure a sua mão e a mão do seu marido e lhe ajude a sair desse precipício, digamos, que vocês estão. Ensinar o caminho. Tem que ser, eu espero, que tenha líder comprometido com seu rebanho, que seja realmente confiável e que esteja disponível de usar os seus contatos, porque estes líderes têm muitos contatos. Se não for onde você está, onde vocês que estão nos assistindo, né, possam estar, procurar terapeuta, psicólogo que seja confiável para ajudar não o marido, mas o casal. É o casal, porque da mesma forma que a esposa está sofrendo, conforme ela relatou, ele acaba sofrendo por não se libertar daquilo que já virou doença. Entende? Já virou doença. O eu dele querer se libertar disso tem que partir dele. Vir a ter uma mudança, procurar ajuda e aceitar ajuda. Se você quiser, eu posso até te indicar uma psicóloga que eu conheço. É uma mulher de Deus, é uma mulher que trabalha com casais, tem vasta experiência com casais. Ela não tem habilidade na área de sexologia. Eu já te passei um e-mail relatando todas as informações que eu estou aprendendo. Eu estou fazendo uma formação sobre sexologia, então, assim, eu ainda tenho mais um caminho pela frente para aprender, mas tudo o que eu tenho sobre pornografia, eu te respondi no e-mail, eu te enviei. Então, essa pessoa eu conheço, essa pessoa eu confio, essa pessoa eu tenho segurança, eu tenho confiança e eu tenho acolhimento. Então, eu acredito que ela pode ser um instrumento de Deus para ajudar você e o seu marido nesse momento, mas o ideal, eu acredito, se você não é do Rio de Janeiro, eu acredito que seja online. Eu acho que o ideal para esse momento é que vocês façam algo presencial, não online, sabe? Presencial, algo que vocês tenham um acompanhamento olho no olho, porque muitas vezes o online a gente tem a opção de desligar a câmera. Muitas vezes o online a gente esconde partes do corpo que o nosso corpo tem linguagem também. Então, muitas vezes no online, o psicólogo, o terapeuta, ele não vai ter uma realidade dos fatos que o corpo está falando. Então, se você puder, faça presencial, mas não faça com qualquer terapeuta, não faça com qualquer psicólogo, faça com alguém que tenha vasta experiência. Por quê? Porque esse alguém com vasta experiência certamente já tratou casos semelhantes ao seu. Certamente ele vai lhe direcionar o caminho que venha a ser o caminho mais saudável para você e para o seu marido. E, sobretudo, peça ajuda a Deus. E
imponha com seu marido. Fale mesmo: "Eu não vou fazer, eu não vou compactuar com isso". Quando ele vier querer que você assista os filmes pornôs com ele e que na relação sexual de vocês, você, faça performance semelhante à da atriz de filme. Então você vai precisar se impor. Você vai precisar falar: "Eu não irei compactuar com isso, porque isso não está me fazendo bem, emocionalmente falando. Eu estou me destruindo por dentro. Eu o amo, você é a pessoa que eu escolhi para me casar, que eu escolhi para construir uma história, para construir uma vida, mas eu não vou continuar me destruindo para lhe agradar. Se você quer se destruir, a opção é sua, mas eu não vou mais compactuar com isso. E exijo que você busque ajuda. E vamos buscar ajuda juntos. Então, se posicione. Eu sei que muitas vezes a gente não se posiciona porque a gente tem muito medo, às vezes. Às vezes a gente tem medo de perder. Às vezes a gente acha que se a gente se posicionar, com o nosso marido, a gente vai estar errada. E não, tem momentos que a gente precisa se posicionar, que a gente precisa dizer: "Não, isso não está legal. Não, não vou fazer". Porque, entenda bem, você não é obrigada a nada dentro desse contexto. Você não é obrigada a compactuar com algo onde o leito de vocês está trazendo mácula para o leito de vocês. Se posicione, exija que ele busque ajuda, exija que ele busque tratamento e vá junto com ele, porque nessa situação, como muitos neurocientistas, eu li alguns relatos, falaram que tudo é muito semelhante a um dependente químico. E no caso do dependente químico, quando existe um dependente químico numa família, a família toda adoece. No caso de uma pessoa viciada em pornografia casada, o casal adoece. Então, busque ajuda os dois e é, eu não sei como é a nomenclatura para o termo, afaste-se da liderança de casais. Afaste da liderança de casais, eu não vou falar como muitos porque você está em pecado. Não, todos nós somos pecadores. Só que existe pecados que são escondidos e outros pecados que não. Outros pecados que são que está à vista. Então, assim, todos nós somos pecadores. Quem sou eu para lhe dizer: afaste-se porque você está em pecado? Não, todos nós somos pecadores, mas afaste-se para você cuidar de você, para você cuidar do seu marido, para você cuidar da sua saúde emocional, para você cuidar da sua saúde sexual, da sua intimidade. Nesse momento, vocês precisam de cuidados, vocês precisam ser abraçados, vocês precisam ser acolhidos, vocês precisam ser direcionados. E direcionados às pessoas sérias, às pessoas comprometidas, às pessoas que irão caminhar com vocês durante esse caminho. Esse caminho que não é fácil, esse caminho que tenha vergonha, esse caminho que pode rolar uma exposição, esse caminho que pode vir julgamentos, porque é mais fácil a gente julgar do que a gente se colocar na pele daquela pessoa. Esse caminho que pode vir condenação, aquela condenação: você está em pecado, você está em pecado. Esse caminho que pode vir tantas setas que pode lhe adoecer ainda mais. Então, afaste-se, é o que eu falei. Se você sente segurança, confiança e acolhimento no seu líder, abra o seu coração para o seu líder. Peça ajuda para o seu líder, você e seu marido.
Mas se você não sente confiança, não sente segurança e não sente acolhimento, você e seu marido vão orar, vão pedir perdão ao Senhor juntos, vão se comprometer juntos ao Senhor e vão simplesmente chegar para o líder de vocês e falar: olha, eu estou com problemas pessoais de cunho familiar que está precisando da minha atenção nesse momento. Não estou me sentindo à vontade para falar nesse momento. Então eu e o meu marido precisamos da liberação da liderança de casais. Eu gostaria de poder contar com a sua ajuda e com a sua descrição. É lógico que o ser humano é curioso, então ele vai querer, de todas as maneiras, que você fale o porquê que você está pedindo a liberação dessa liderança. Você vai falar: no momento não estou me sentindo à vontade para falar. Assim que eu me sentir à vontade para falar, eu chamo o Senhor junto com meu marido e falo. Então, afaste-se e vá cuidar de você. Vá cuidar vai buscar ajuda para o seu marido. Vá também se auto-perdoar. Porque você não é responsável se o seu marido não desenvolver o domínio próprio. Não é responsabilidade sua. Então, pratique com você o auto-perdão e não carregue essa culpa. Não carregue essa culpa, porque você falou que você nunca negou. E que, tipo, você nunca negou. E ainda assim você não é suficiente. Então, vem aquele sentimento de insuficiência, querendo ou não, peso. Então, lança sobre os pés do Senhor toda essa insuficiência, toda essa culpa, todo esse cansaço, toda essa pressão que você está sentindo. A palavra do Senhor diz que o fardo dele é leve, que o jugo dele é justo e o fardo dele é leve. Então, vai aos pés dele, mas busque ajuda para você e para o seu marido, minha amada. Eu verdadeiramente acredito que no Senhor todas as coisas são possíveis, que o Senhor é poderoso para curar seu marido, para sarar suas dores. Eu verdadeiramente acredito que o Senhor, ele é poderoso para transformar toda essa sua experiência, toda essa sua dor. Ele é poderoso para ele transformar em bênção, transformar em um marido e uma mulher que, de repente, futuramente, venham lidar com influência, com liderança sobre casais de uma forma ainda mais surpreendente, de uma forma mais edificante, porque acredito que superando essa barreira que hoje ela parece estar uma barreira altíssima, sabe? Eu acredito que no Senhor vocês podem ultrapassar e até voltar para a liderança de casais de maneira ainda mais forte, de maneira que venha edificar ainda mais casais. Eu verdadeiramente, como mulher, como esposa, como serva do Senhor, eu sinto muito por você carregar toda essa dor. Eu sinto muito por você, de uma certa forma, eu entendi no seu texto que você meio que se responsabiliza. Eu sinto muito por você carregar essa culpa, mas não é sua. Não é da sua responsabilidade seu marido não ter autocontrole. Não é sua.
Jesus diz em Mateus, capítulo 5, versículo do 28 a 29, assim: que se o teu olho direito te fizer pecar, é melhor arrancá-lo e atirá-lo para longe. Pois é melhor perder um membro do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Esta passagem se refere à importância de evitar desejos pecaminosos, mesmo que isso exija sacrifícios dolorosos. Ele está usando esta hipérbole, ou seja, uma linguagem exagerada para enfatizar a gravidade do pecado do desejo e a necessidade de se afastar dele. Quem está nos assistindo, se você está passando por isso, pedir ajuda é fundamental. Há pessoas confiáveis, pessoas que realmente têm a seriedade em suas profissões, para não retirar talvez aquilo que vocês nem tenham, mas realmente ajudá-los. Vocês precisam de pessoas para ajudá-los nessa caminhada. Vocês que estão nos assistindo, talvez a mesma dor dessa moça, dessa irmã, seja a mesma da sua. É hora de mudança, é hora de reflexão, é hora de analisar, é hora de ter uma percepção do seu casamento, do que você é dentro do seu casamento e daquilo que você busca em seu casamento. Conversar com seu cônjuge é fundamental. Haver um diálogo, porque a cura não é somente de um indivíduo, mas dos dois. É os dois que estão sofrendo de forma diferente, porque um tem ação e o outro tem reação. Então, para haver cura, tem que ser uma cura mútua. A ajuda, o apoio, o suporte um do outro. E se você está nos assistindo, você já viveu essa experiência de ter um cônjuge viciado em pornografia e você superou, e você venceu essa barreira, e tiver alguma mensagem, alguma palavra que venha edificar na vida dessa irmã e não se importar, deixa aqui no comentário, porque eu acredito que é assim que a gente constrói uma comunidade forte de casamentos sólidos, de famílias sólidas, um acrescentando na vida do outro, um somando na vida do outro. Então, se você teve essa experiência no seu relacionamento, traga uma palavra, traga um caminho, nos conte como é que você superou, quais foram os pontos principais, porque eu acredito que você com certeza vai estar contribuindo na vida dessa irmã. E assim, eu creio que nós, seremos capazes de construir uma comunidade forte. Agora, se você não teve nenhuma vivência, e quiser comentar, eu só peço que não julgue, gente, não condene, sabe, não aponte o dedo. Se você tiver uma palavra que venha animar, que venha acalentar, que venha Edificar. edificar, é bem-vinda, mas julgamento não cabe a nós. Na rotina, vai ter o imenso prazer de receber o seu testemunho em nossas mensagens, porque através do testemunho vai edificar a vida de outros casais, vida de uma moça como essa, de uma irmã como essa e de tantas outras pessoas. E talvez, quem sabe, trazer a reflexão para tantas moças jovens que estão entrando nesse mundo do job para crescer financeiramente. Deus, ele usa pessoas que às vezes a gente, em situações diferentes, a gente nem imagina. Mas Deus tem o poder de usar quem Ele quer que seja. Talvez Ele possa usar você, uma mensagem sua, o seu testemunho de como você venceu
e deixar aqui nos comentários, outras pessoas serão gratas com o seu testemunho. Muito obrigado a você por ter nos assistido até agora. E se essa mensagem tocou o seu coração e você conhece alguém que esteja precisando, envia para esse alguém, curta, comente e ative as notificações para que todas as vezes que a gente publicar um vídeo, você seja informado. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela confiança, muito obrigada, irmã, pela sua coragem de ter partilhado os momentos tão íntimos seu. Nós nos sentimos muito honrados. Estamos em oração por você, pelo seu marido, e cremos que o Senhor vai lhe mostrar o caminho e vai lhe dar vitória. Se você for do Rio de Janeiro e quiser bater um papo com a gente pode marcar, e o que a gente for útil, o que a gente puder lhe servir, a gente vai tentar. E algo que vem no meu coração agora: se você quiser doar um pouco do seu tempo para pessoas como essa e tantas outras, deixa aqui também o seu comentário. De repente você é uma profissional da área de terapia, psicologia e queira doar um pouco do seu tempo, fazer o bem para Deus, ajudando outras pessoas. De repente você... Aqui eu confesso que eu não sei. Eu anotei que é o Grupos de Apoio com Dependentes de Amor e Sexos Anônimos. Se talvez você souber de algo e queira nos trazer para que possamos estar passando todas essas informações, vai ser muito bem-vinda e vai edificar vidas, vai auxiliar também outras pessoas. Nós estamos elaborando, está num processo de aperfeiçoamento de um site onde é alimentado arquivos em PDF com informações que venham orientar e edificar de alguma forma o casal ou as pessoas que estão nos assistindo. Então nós estamos aos poucos alimentando alguns arquivos que já estão disponíveis na nossa bio da nossa rede social. É só acessar, vai acessar o site e um pouco mais abaixo vai estar escrito arquivos para baixar. Já tem alguns disponíveis ali. Se nos chegar pessoas querendo disponibilizar um pouquinho do seu tempo, né, e fazer contato conosco, tudo vai depender também se vai estar nas proximidades, né, isso conta muito. Nós também vamos deixar esses arquivos com o nome das pessoas que se colocarem aqui em ofertar o seu tempo para ajudar pessoas nesses arquivos. Então, aos poucos, conforme a gente for alimentando, vai ter alguns arquivos lá gratuitos, né, para você baixar e ajudar a você de alguma maneira. O objetivo do Tá na Rotina é esse: edificar vidas, ajudar casais e criar uma comunidade forte. Eu, Fábio da Raquel e a Raquel, Do Fábio. junto com você que está nos assistindo, podemos juntos ser mais fortes, criar uma comunidade mais forte. Muito obrigado. Obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.